Deus. É isso aí, estamos aqui para, na continuação, nossa leitura do livro de Efésios. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 4 de Efésios. Para você que não conseguiu acompanhar todos os capítulos, nós temos gravado essas lives e colocado no YouTube. Então, lá no meu canal do YouTube, você consegue ver todas essas lives sobre cada um dos capítulos anteriores de Efésios, né? Então, vamos começar pela nossa oração, né? E entender aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem como verdade para as nossas vidas, né? A Bela tem dormido muito tarde nos últimos dias, por isso que eu não tenho estado aqui convosco a essas horas, porque aqui já são 3 horas da manhã, 3 e alguma coisa, e a Bela tem que dormir a 1h30, e aí fica um pouco complicado. Mas em tudo o Senhor vai nos dando força, e em tudo nós vamos aqui buscando vencer todas as dificuldades. Então vamos orar, e vamos orar em cima do livro de Efésios. Então eu vou começar dando uma pincelada naquilo que vimos no capítulo 1, nessa oração, e seguindo até chegarmos no capítulo 4, né, no início do capítulo 4. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor, que tu nos entregaste, que tu nos deste, Senhor. Palavra essa que nos dá a convicção, a certeza e o desenvolvimento da fé. Obrigado, Deus, pelo teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que tu enviaste, Senhor, para que nós pudéssemos ter esse acesso, pudéssemos estar perto de ti. Quero te louvar, te agradecer, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo amor que está em ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque a bênção está sobre as nossas vidas, Senhor. Tu nos dás acesso, tu nos colocas, Senhor, sentado junto a ti. Tu, Senhor, és um Deus de grande graça e bondade, e a tua misericórdia, ela se expande em nossas vidas, porque tu nos escolheste, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Oh, Senhor Jesus, tu determinaste todas as coisas para nos colocar na condição de filhos, de sermos chamados teus filhos, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de ser teu filho. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar assentado, Senhor, junto a ti, de estar assentado nas regiões celestiais, de ter o domínio sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos dá, Senhor, esse acesso pleno, ao pleno conhecimento de ti. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito vem sobre nós, o Espírito Santo de Deus, que é a garantia das tuas promessas. Ele nos dá, Senhor, este acesso à sabedoria e ao entendimento, à revelação, ao conhecimento. Por isso, Pai, nos dá, Senhor, cada dia mais esse pleno conhecimento de Ti, esse pleno conhecimento de quem Tu és, esse pleno conhecimento de que Tu representas, do que é a Tua grandiosa verdade sobre nossas vidas. Pai, ilumina os nossos corações, ilumina os olhos do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, esta marca genuína, esta marca Tua, esta luz Tua, porque Tu és a luz deste mundo. Oh, Senhor, e nós somos a luz deste mundo, porque Tu nos deste esta palavra e esta verdade. Por isso, Pai, traz luz, Senhor, aos nossos corações, para que nós possamos entender e compreender plenamente qual é o chamamento de Cristo, entender verdadeiramente qual é a herança que nós recebemos em Ti, Senhor, e entender plenamente qual é o poder e miraculoso que Tu derramaste em nossas vidas através do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós queremos Te agradecer, eu quero Te agradecer nessa manhã, porque Tu nos deste a salvação, porque Tu nos deste vida. Obrigado, Senhor, porque eu tenho vida. Obrigado, Senhor, pela vida que está em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Essa graça abundante, poderosa, esse poder miraculoso que Tu derramaste sobre nossas vidas para nos tirar, Senhor, do caminho do engano, do filho da desobediência e nos colocar no caminho santo, no caminho, Senhor, das boas obras, no Teu caminho de realização
realizações. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado pela unidade, Senhor, em Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós somos família em Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque toda a inimizade foi quebrada. Nós fomos colocados perto de Ti, Senhor. Temos acesso a... Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por nossas vidas, Senhor. Te louvar, te agradecer por este acesso. Te louvar, te agradecer porque nós somos, Senhor, da Tua família, porque nós estamos em Ti, Senhor, e crescemos em Ti, fundamentados, Senhor, na palavra, fundamentados nos princípios dos apóstolos, fundamentados, Senhor, nos profetas, fundamentados, Senhor Jesus, e edificados em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa pedra angular, Ele é, Senhor, a nossa estrutura, Ele é, Senhor, aquele que nos sustenta. Obrigado, Deus. Obrigado por esta verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque este é o nosso a nossa marca. Obrigado, Senhor Jesus, porque é isso que nos dá o tempo de viver juntos a Ti, de sermos, Senhor, co-herdeiros, co-membros, Senhor, co-corpo, Senhor, de sermos membros conjunto, de sermos corpo conjunto, de sermos herdeiros conjunto. Nós estamos separados em Ti para viver este tempo glorioso e diferenciado em Ti. Nos faz, Senhor, sermos homens, nosso homem interior ser desenvolvido para crescermos, para sermos, Senhor, conhecedores plenos de Ti, conhecedores da Tua verdade, do Teu amor, de conhecer o Teu amor em todas as suas dimensões, de ter esse acesso pleno. Obrigado, Deus. Obrigado, porque Tu sempre vais fazer além do que nós podemos imaginar ou sonhar. Nós queremos Te louvar sempre, Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti, tudo foi feito por Ti e tudo vem através de Ti para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, esses são uma pincelada geral naquilo que são os 3 primeiros capítulos, e a partir daí nós vamos para o capítulo 4. E eu quero fazer um ponto de situação, né? Que é como a gente costuma falar aqui em Portugal, fazer um ponto de situação, que é um ponto de análise do que Paulo fez até agora nesses primeiros 3 capítulos e o porquê desses 3 capítulos gerarem os próximos 3. Né? Porque é algo muito simples, assim, simples, né? Você vai ler os próximos capítulos e os 3 primeiros, eles são fundamentais para que eu possa experimentar os próximos 3. Então, o 4, 5 e o 6 são capítulos que nos mostram de forma bem clara e bem ativa como é possível viver no presente uma vida transformada e diferenciada em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Se a gente pegar e olhar para Efésios 1, 2 e 3, nós vamos perceber que elas nos trazem 2 coisas. Né? Em Efésios 1, principalmente, nós observamos ele falando sobre o nosso passado, sobre aquilo que nós já recebemos, aquilo que já aconteceu em nós através da obra consumada da fé, ou seja, através da crucificação de Cristo, através da entrega, do derramar desse sangue, o que ele trouxe para nós, porque em Cristo nós somos todos benditos, temos acesso à bênção celestial, em toda a bênção celestial. Em Cristo nós fomos escolhidos, em Cristo nós fomos adotados filhos. Então, isso aconteceu quando? Isso aconteceu antes mesmo da concepção e da formação do mundo. Então, essa nossa predestinação, predelimitação, essa escolha, ela aconteceu num tempo que está anterior a hoje. Ok? Anterior ao agora, anterior a este momento. Então, para que isso nos serve? Isso serve para nos mostrar que no nosso passado, ou seja, a nossa história, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós desenvolvemos e crescemos, ela não tem tanta importância a ponto de que o que realmente nos importa é aquilo que em Cristo nós recebemos já anteriormente. Então, a minha história, a minha vivência, ela tem um significado. Claro que sim, ela traz tudo aquilo, determina quem eu sou. Só que aí é que está a grande diferença. O que Paulo nos mostra
aqui, nesses primeiros capítulos, é que eu não devo focar naquilo que eu sou em função das minhas experiências, mas eu devo focar naquilo que eu sou em função do Criador. Então, quem eu sou em função do Criador? Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou adotado, colocado no grupo especial daqueles que são os filhos de Deus. Eu sou família de Deus. Então, o primeiro aspecto muito importante que nós precisamos entender, porque a partir de Efésios 4, nós vamos ver ações práticas, ou como que eu reajo, como que eu atuo no hoje, no agora, neste instante. Então, Paulo vai dizer, olha só, nos primeiros capítulos nós vimos claramente o entendimento de quem nós somos, porque nós temos pleno conhecimento de Deus. Quando eu tenho o pleno conhecimento de Deus, lembra que um dos primeiros itens, quando ele fala, e os olhos do nosso coração iluminados, era qual o chamamento, ou saber qual é a verdade do chamado de Jesus, e consequentemente nós estamos chamando qual é a verdade do nosso chamamento. Isso foi o primeiro aspecto de ter os nossos olhos iluminados. Isso mostra que é exatamente eu saber e eu entender o que Cristo veio fazer, entender o que eu vim fazer, e isto é em função de quem eu sou. Então, o primeiro ponto fundamental de Efésios 1, 2, 3, ele vai determinar a plena consciência e o pleno conhecimento de quem você é em Cristo e de quem você é realmente para Deus. E entender que você é filho amado dele, que você é criação de Deus, que você é família de Deus, que você é imagem e semelhança de Deus, que você tem autoridade sobre todas as coisas, porque você está acima, assentado com Cristo, acima de todo principado, potestade e dominador desta terra. Então você ter essa consciência te faz entender que você não é o fruto das tuas experiências ou dos atos da tua história de vida ou da relação que existe entre a tua história de vida. Por quê? Porque em um momento da tua vida você estava morto, mas em Cristo você foi ressuscitado. Então você é uma nova criatura. Se você é nova criatura, se você realmente teve esse nascer de novo, se você passa a entender isso, Paulo o que é que está nos mostrando? Olha, passado não interessa. O que interessa é a partir deste momento você tem a herança e você tem o acesso àquilo que eu já conquistei para você lá na cruz. Então, nosso passado, as nossas histórias, elas vão continuar existindo em nossa memória, elas vão continuar existindo porque nós vamos verbalizar e contar, mas o que é importante eu perceber é que no meu coração o que determina e o que expressa a verdade de quem eu sou é a palavra de Deus. O que determina quem você é a palavra de Deus, e você é amado, escolhido, família de Deus, adotado em Cristo Jesus para ser filho, imagem e semelhança dele, imagem e semelhança do Criador, para exercer domínio, para exercer autoridade. Então o passado está garantido em Cristo Jesus, o passado está reescrito ou está assumido realmente aquilo pelo qual Deus nos criou desde antes da fundação do mundo. Então o passado é a verdade, a nossa marca, quem nós somos, e você é em Cristo Jesus. Então, este é o primeiro aspecto muito importante, porque se eu percebo isso, e Paulo, ele trabalha nesse capítulo 1, 2, 3, muitas vezes trazendo à luz esta verdade, ou seja, trazendo à luz, tenham o pleno conhecimento de Deus. Ele ora, quando ele faz a primeira oração em Efésios 1, ele faz a oração pedindo, olha, que eles tenham o Espírito de Deus para terem o pleno conhecimento de Deus. Então, pleno conhecimento de Deus, porque o pleno conhecimento de Deus me dá acesso a essas verdades e me faz, então, entender realmente quem eu sou. Na oração no Efésios 3, ele está de joelhos e ele está clamando de novo para que as pessoas tenham o quê? Pleno conhecimento do amor, para que conheçam o amor na largura, altura, comprimento e profundidade, que conheçam nas 4 dimensões o amor, que possam então ter esse... E quem é o amor? Deus é amor, está lá em João. Então, se Deus é amor e ele está querendo que eu tenha esse conhecimento pleno de Deus, de novo, do amor, nas 4 dimensões, então é porque a importância de nós termos a plena consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, o meu e o teu passado estão reescritos por Cristo, nós ressuscitamos em Cristo, estávamos mortos e agora estamos num novo caminho, o caminho das boas obras. E quando Paulo começa a falar sobre isso,
em Efésios 4, ele vai mostrar que este caminho, ele é um caminho diferenciado do caminho normal, do caminho das outras pessoas. E como é que é esse caminho diferenciado? Então, Paulo vai nos mostrar em Efésios 4, 5 e 6, como que eu atuo no hoje, como que eu atuo agora para ter esse padrão de comportamento diferenciado. Então, o grande segredo está em passado. O meu passado foi escrito e determinado por Cristo desde antes da fundação do mundo, assim como tantas outras coisas. E o meu passado determina quem eu sou. Eu sou amado, escolhido de Deus, filho de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu sou herdeiro com Deus. Eu sou membro com Deus das suas promessas. Aí é que entra o quê? Aí entra o meu futuro. Então, o meu passado já está determinado quem eu sou. E o meu futuro? Que aí é outro grande problema, porque muitas vezes, nós ficamos na nossa vida ou presos nas nossas experiências passadas, nos nossos traumas e naquilo que nós vivenciamos e nos marcou, ou nós ficamos plenamente tão focados no futuro em eu preciso daquilo, eu preciso ser aquilo, eu preciso buscar aquilo, e não entendemos realmente que o foco está em viver o momento que o Senhor já nos deu. Que momento que Ele nos deu é este que eu estou a viver agora. Então eu tenho que desfrutar deste momento. Então a alegria do Senhor é a nossa força? Por quê? Porque ela nos permite viver o presente com alegria, com verdade, com essência, independente do passado, porque o meu passado, na verdade, ele é só um livro e um arquivo de experiências. O meu passado é um arquivo de experiências, porque o meu passado verdadeiro, ele foi escrito por Cristo quando nós aceitamos a Cristo e passamos a nascer de novo. Então, não vivo eu, Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu estava morto, está lá em Efésios, né? Nós estávamos mortos, Efésios 2, estávamos mortos e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos que andastes outrora, ou seja, andei no passado. Então esse era o meu passado, esse era o que me definia. E agora, o meu presente é o que me define. E neste presente, o meu passado foi reescrito, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus, ressuscitei com Ele, estou assentado com Ele. Então nós temos que ter essa consciência plena. Isso é preciso, por isso que é preciso ter o conhecimento de Deus, por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos clamar a Deus. Para quê? Para que no pleno conhecimento de Deus se transforme e seja exercido na nossa mente, no nosso coração, que a nova aliança, esta aliança que ele prometeu em Jeremias 31 e que depois ela é reescrita, transcrita em Hebreus 8, seja manifesta em nossa vida de forma verdadeira. Então, nós precisamos ter isso. E isso é um trabalho consciente, isso é um trabalho em que nós vamos usar no nosso dia a dia, nós vamos agir de acordo com estas verdades que Paulo nos ensinou em Efésios 1, 2, 3. Então eu vou agir no meu presente de acordo com essa experiência, que o meu passado, agora, que define quem eu sou, ele foi escrito por Deus da seguinte forma: eu sou amado, eu sou escolhido, eu tenho todas as bênçãos celestiais, a bênção celestial em Cristo Jesus, eu sou da família de Deus, eu sou filho adotado, eu sou do corpo de Cristo, eu sou herdeiro em Cristo, eu sou membro em Cristo das promessas dele. Então, tudo isso em Cristo e tudo dado em Cristo me faz ter um passado glorioso, um passado de grandes vitórias. Ainda que, eu passei por traumas, eu passei por não sei o quê, mas Deus reescreve a experiência em nossas vidas. Esse é o grande segredo, é o repassar o meu passado pela experiência da cruz, pela experiência de Cristo e perceber que em Cristo eu sou aquilo que Ele determinou para que eu seja. E o que Ele determinou? Que eu sou filho amado do Deus Altíssimo. É isso que eu sou. Não sou a soma das minhas experiências, eu sou além da soma das minhas experiências. Porque elas existiram, elas foram reais, só que muitas vezes nós ficamos aprisionados a elas, e o que o Senhor deseja de nós é que nós estejamos aprisionados a Ele. É o que Paulo fala: eu sou prisioneiro de quem? E ele fala isso mais de uma vez, né? A gente está aqui, e quando ele fala, eu, Paulo,
prisioneiro, né? A gente vê duas vezes, só nesse capítulo 1, 2, 3, Paulo fala duas vezes. No capítulo 3 ele fala, ó, lá, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Prisioneiro do quê? De Cristo Jesus. Porque nós temos que ser prisioneiros de Cristo Jesus. Ele nos aprisionou num novo modo de vida. E é isso que temos que produzir. E o futuro? O futuro, porque esse é um outro problema, às vezes, mas não para nós. Por que não é um problema para nós? Porque nós sabemos qual é o nosso futuro. Nós sabemos qual é o nosso futuro. Como é que eu sei qual é o meu futuro? Então agora eu sou vidente, eu consigo... Não, não é esse. Não é esse. Essa é a marca que o mundo tenta trazer. Porque o mundo tenta trazer o conhecimento pleno dos eventos individuais relacionados a cada pessoa. Só que Deus, ele nos deu acesso ao conhecimento pleno dele, que nos dá então o entendimento de qual é o meu e o teu futuro. Sabe qual é o meu e o teu futuro? É estar assentado com Cristo para todo sempre. Mas isso não é muito bom. Isso é o melhor que nós podemos sonhar, pensar ou imaginar como futuro. Porque isso é a marca daquele que é amado, escolhido e filho de Deus. Então, o nosso passado foi determinado por Cristo para sermos dele, para sermos do Deus Pai. E o nosso futuro é de estar com ele para sempre. É de estar com ele para sempre. É de sermos o corpo de Cristo. É de estarmos juntos com ele para toda a nossa eternidade. Então, o nosso futuro é de convicção, é de certeza. O nosso futuro é de fé. O nosso passado é determinado pela fé em Cristo Jesus. E o nosso futuro é determinado pela fé em Cristo Jesus. E o presente é pela ação dessa fé em Cristo Jesus. Efésios 4, 5 e 6, nós vamos ver como aplicar a fé em Cristo Jesus nesse nosso período. Isso foi só uma pincelada para que você possa entender. E agora, quando nós entrarmos aqui em Efésios 4, você vai entender o que é isso. Você vai começar a entender este livro, este capítulo, de uma forma muito diferente. Quando Paulo escreveu isso aqui, não existia essa divisão como nós temos hoje por capítulos e versículos. Essa divisão é interessante porque ela nos ajuda a fazer essa leitura de forma mais acompanhada e mais em grupos, mais fácil de nós lermos. Mas é importante nós percebermos que este capítulo agora ele é uma continuação daquilo que já vinha falando antes. Então, uma carta contínua. Ele vem aqui, blá, 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 blá. Então, primeiro ele falou de tudo aquilo que são as conquistas e as orações e a busca de Paulo para que os efésios, uma igreja que andava, segundo ele ouvia, uma igreja que andava em fé e andava em amor. E aí ele falou, olha, isso aqui vocês precisam ter pleno em vocês precisam ter o pleno conhecimento de Deus, vocês precisam ter essas marcas bem definidas de quem vocês são em Cristo, daquilo que Cristo fez por nós e daquilo que isso representa em nossas vidas de forma espiritual, daquilo que isso faz em nós, de nós termos o nosso coração iluminado, de nós termos acesso pleno a Ele, de nós termos acesso ao Pai, de nós estarmos conectados ao amor, de nós termos pleno conhecimento da profundidade, da altura, da dimensão do amor. Esse conhecimento é importante, por quê? Porque nós precisamos aplicar isso. Só ter o conhecimento, só ter essa capacidade de perceber, de saber quem eu sou, de saber que eu sou filho amado, de saber que eu tenho acesso às bênçãos, de saber que eu tenho esse direito e de saber que isto é tudo dado pela graça abundante de Deus, ou seja, não é por merecimento, nem por capacidade intelectual, nem por nada que eu pudesse fazer ou deixar de fazer. É tudo pela graça, é tudo por graça de Deus, porque Ele amou, porque Ele desejou, porque Ele abundantemente desejou derramar a graça dEle sobre as nossas vidas e nos fez ter acesso a isso. Então, o nosso passado novo em Cristo Jesus e o nosso futuro novo em Cristo Jesus é graça e fé. E, portanto, no nosso presente, no dia de hoje, eu vou e você vai andar em fé. Então você vai aprender a andar pela fé em Efésios 4, 5 e 6. Vai aprender a andar no teu presente, porque o que nós precisamos entender é que o Senhor nos chamou para hoje, neste momento, neste tempo em que nós estamos vivendo, tempo do fim
ou fim dos tempos, ou tempo da pandemia, é o que está tendo aí fora do coronavírus, independente da situação mundial, daquilo que esteja envolvendo as nossas vidas no mundo externo, a influência externa, Ele nos chamou para andar de forma diferente. Ele nos chamou para andarmos em fé. Ele nos chamou para termos um padrão de comportamento diferente. E é isso que Paulo vai falar. Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos hoje, eu quero chegar até o versículo 6. Eu não estou pondo mais música aqui de fundo, porque eu recebi uma notificação. Eu subi um vídeo para o YouTube de uma das lives anteriores, e eu recebi uma notificação do YouTube dizendo que eu não podia transmitir, usar esse vídeo como propriedade exclusiva minha, porque esse vídeo tinha um louvor ao fundo e eu tinha os direitos autorais desse louvor, eles não tinham sido requisitados, mas então eu tinha que tirar o louvor. E aí eu não ia tirar o louvor, então eu falei, bom, é melhor eu gravar os próximos vídeos sem louvor e vamos a isso, né? Então por isso que eu estou gravando aqui sem louvor. Então, Efésios 4, versículo 1 começa assim: rogo-vos. É uma palavra que a gente usa, eu adoro esse momento, no sentido assim, a palavra é fantástica. Aliás, tem uma notícia muito boa, para quem gosta de estudar a palavra, de ler a palavra em português. Finalmente, nós temos uma versão da Bíblia digital, a Bíblia em app, em uma aplicativo, em que essa Bíblia vem junto com as referências Strongs. Strongs é uma referência exaustiva da Bíblia, em que ela traz os significados das palavras no idioma de origem. Então você vai ter lá, rogo-vos, aí você clica nessa palavra e automaticamente vai aparecer para você qual é o significado desta palavra em grego, qual é a palavra que foi usada, qual é o que significa essa palavra e o que ela traz como os significados além deste. Então tem lá rogo, mas tem outros significados. Então, se a gente for lá olhar, e aí vamos ver quais são os significados principais dessa palavra, quantas vezes ela aparece na Bíblia. É fantástico essa Strong's referência. E é a primeira vez que isso aparece em português. Isso não existia em português. Esse material só existia em inglês. E agora é um trabalho feito pela Sociedade Bíblica Brasileira e finalmente apareceu em português. Tá? E a primeira Bíblia que está usando isso é a Revista Atualizada. E o primeiro aplicativo que está vendendo, né, porque isso aí obviamente, é o da Olive Tree, Olive de oliva, de oliveira, e Tree de árvore. Então Olive Tree é oliveira, na verdade, em inglês. Olive é óleo, Tree, árvore. Olive Tree é uma aplicação de Bíblia, não é a mais usada, geralmente a gente usa a Bíblia, acho que é só Bíblia, Holy Bible, uma coisa assim. Eu nem sei porque eu uso só as aplicações. Eu tenho essa aplicação em inglês, e em inglês é gratuito, mas em português eles estão cobrando e aí você consegue ter acesso, né? Eu olhei, Olive sem R, Olive Tree, T-R-E-E-E, então é Olive Tree. E lá tem lá essa Bíblia, acho que é 145 ou 145 reais, mas é um one shot, você paga de uma vez e você tem acesso a essas Strongs. Isso ajuda muito para quem gosta de conhecimento e de entender com profundidade e de ter assim os primeiros insights acerca de significado da palavra. É um belíssimo investimento, assim. Eu uso isso em inglês até hoje, há muitos anos que eu uso essa Strong Concordance, e agora tem em português, é a primeira vez que eu vejo em português. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso hoje, dei glória a Deus por isso, porque eu estava realmente também ajudando e pesquisando para desenvolver esse trabalho, para que isso tivesse realmente tradução para português, e eu fico muito feliz que a Sociedade Bíblica Brasileira concluiu esse trabalho de tradução e de compilação de todas as Strongs para uma aplicação em conjunto com a tradução revista e atualizada.
Então, aqui nesse rogo-vos, quando você clicar lá, uma das primeiras coisas que você vai perceber é que esta palavra, ela também não é... o que eu entendo por rogo-vos, né? Ou o que você entende por rogo-vos? Porque, primeiro, a gente não costuma usar esse tipo de palavra. E quando fala de rogar, né, nos dá o conceito de algo religioso, rogai por nós, ou que você está pedindo... Meu, a grande sacada aqui é eu perceber que isto aqui é Paulo chamando eles para perto. Quando ele fala rogo-vos, vem aqui, come here. Exorto-vos ou chamo-vos para perto. Venham aqui perto, porque eu quero falar com vocês. Eu quero convidar-vos. Eu quero convidar-vos, pois... Então, Paulo explicou tudo o que estava, Efésios 1, 2 e 3, sobre essa necessidade de nós termos esse pleno conhecimento de Deus e pleno conhecimento do amor, ou seja, pleno conhecimento de Deus de novo, de nós entendermos realmente qual é a nossa posição em Cristo Jesus, de entendermos qual é a nossa marca em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós pudéssemos, enfim, chegar perto de Paulo e Paulo, ó, cola aqui na minha, pois eu, prisioneiro do Senhor, quero vos convidar a uma coisa. Então ele quer convidar o quê? Olha, eu quero vos convidar por consequente, ou seja, na sequência, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Né? E aqui é interessante, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E é melhor parar aqui e voltar lá atrás e começar a olhar muitas palavras que estão aqui, o que Paulo está querendo dizer com isso tudo. Então Paulo está falando, olha, focando no agora, focando neste momento, eu quero vos convidar aqui, está pertinho de mim, porque eu quero que vocês entendam qual é o que andeis de modo digno na vocação. E aí você vai falar, agora tem uma vocação. Né? Qual é a minha vocação? Eu pensei que vocação... Eu lembro quando eu fiz teste vocacional. A primeira vez que eu fiz teste vocacional foi em 1992. Faz tempo, filho. Que eu me lembro, né? Eu posso ter feito antes, mas que eu me lembro, o primeiro que eu fiz foi em 1992. E eu me lembro quando a responsável foi me dar os resultados, ela me chamou lá na sala, e o teste vocacional é uma chatice, pelo menos para mim foi uma chatice. Por quê? Porque era um extenso questionário em que você tinha que ficar lá respondendo perguntas e mais perguntas, tinha perguntas de lógica, perguntas era uma loucura. E aí eu sei que quando terminou aquilo, eu já estava cansado de fazer, porque eu odiava e odeio ficar respondendo questionários intermináveis, mas... Enfim, e terminei e aí veio a pessoa veio me dar a resposta daquilo que era o meu teste vocacional. Olha, se você quiser, foi bem assim, se você quiser fazer humanas, tudo bem, você pode. Se você quiser seguir para biológicas, olha, também vai ser legal, você também pode. Mas se você quiser fazer exatas, também vai se dar bem, é muito bom. E aí eu saí do meu teste vocacional assim... Question mark. E agora? Faço humanas, exatas ou biológicas? Então, quando fala para mim de vocação, eu sempre falei, que vocação é complicado, né? O que é vocação? Então, aqui no original grego é um jogo de palavras, né? Que jogo de palavras? Ele faz aqui, ó, andeis de modo digno da vocação que foste chamados. E essa vocação é do chamamento que foste chamados. Então é como se ele estivesse falando assim, caminhardes de forma digna do chamamento a que fostes chamados. Então essa vocação é o chamamento. Então, não é a vocação do tipo assim, é algo que eu tenho a habilidade ou a capacidade de fazer. A habilidade ou a capacidade que eu tenho para fazer, eu tenho habilidade e capacidade para fazer qualquer coisa de humanos, qualquer coisa de exatos, qualquer coisa de biológicos. Isso, que vocação é essa? Isso não é isso que ele está dizendo. Aqui o que Paulo está dizendo, olha só, vem aqui perto, porque eu quero que vocês andem, de modo digno, que vocês andem
de modo digno. E esse modo digno, lá no Strong, se assim, um dia tiver, adquira. Nessa Strong, o modo digno é como se fosse, sei lá, tem modo turbo, modo sei lá o que no videogame, que você ativa e tá nesse modo. Então é uma palavra só. O modo digno ou modo turbo, o que acontece quando você... Eu não sou muito bom porque eu não jogo videogame, então às vezes eu perco. Mas modo turbo, vamos lá pensar. O que acontece? Tá lá no modo normal e você clica para modo turbo. Então quando clica no modo turbo, tudo muda, não muda? Toda a estrutura do carro, todo o carro passa a andar numa forma diferente, mais agressiva, mais não sei o que. Tudo muda na estrutura. A estrutura do carro é a mesma, mas o comportamento é outro. Então é isso aqui, ó. Esse é o modo digno. Andeis dignamente, ou seja, andeis nesse... Nossa estrutura física é a mesma, só que agora eu vou andar de outra forma. Eu vou andar de outra forma. Eu vou andar de acordo com o chamamento. Eu vou andar de acordo com aquilo que me foi revelado lá em Efésios 2, desculpa, em Efésios 1, quando Paulo ora, e Paulo ora por cada um de nós, para que os nossos olhos do coração fôssemos iluminados, para nós sabermos qual é o chamamento. Qual é o chamamento de Cristo. Então, quando eu tenho isto clarificado em minha mente, por isso que eu preciso clamar a Deus para que a palavra que foi liberada por Paulo, para que a oração que Paulo fez, ela seja expressa, porque Paulo orava aquilo muitas vezes, e eu preciso orar e clamar ao Senhor para que o pleno conhecimento de Deus seja estabelecido em minha vida, para que os olhos do meu coração sejam iluminados. Para quê? Para que a minha mente seja renovada, olhos do coração iluminados. Você vê lá as lives anteriores o significado desses olhos do coração iluminados e aquilo que eles produzem em nós. Então, esse conhecimento me permite andar de modo digno no chamamento a que fui chamado. Então, é para isso que nós fomos chamados. Então, aqui na vocação de, minha vocação não, é o chamamento. Atenção, o Senhor nos chamou a todos. Chamou-nos a todos para quê? Para andar. Chamou-nos a todos para andar dignamente. O que é andar dignamente? É andar diante dele, representando ele. Então, nós estamos aqui andando representando Cristo na terra. Lembrem-se, lá na Antioquia, então se você pegava Atos 9, ainda fala que nós éramos chamados como os do caminho. Paulo andava em perseguição daqueles que eram os do caminho. Mas lá em Atos 14, o que nós temos? Pela primeira vez, são chamados, aqueles que eram do caminho, são chamados de cristãos. Por que eles eram chamados? Porque as pessoas enxergavam neles o reflexo de Cristo. Eles enxergavam que aquelas pessoas eram iguais a Cristo. Por isso que eles chamavam de cristãos. E muitas vezes nós simplesmente nos vestimos dessa capa de que eu sou cristão só porque eu acredito. Mas não é só porque eu acredito. É porque, chega perto, eu ando de modo digno do chamamento a que fui chamado. Então, eu não visto a capa do cristão, eu ando como cristão. Eu ando de acordo com o chamamento. No nosso presente, no nosso agora, nós temos que largar as vestes do passado, largar as vestes da preocupação futura, porque andais ansiosos com o que haveis de vestir ou de comer, porque já temos, no nosso futuro já está garantido em Deus, as nossas vitórias já estão garantidas em Deus, os milagres e os poderes miraculosos, eles vão nos perseguir, porque esta é a marca que está sobre nós, está lá em Efésios também, que os poderes miraculosos, eles vão andar para aqueles que os creem, ele é dado para aqueles que creem. Então nós temos que saber muito bem, nosso passado está determinado por Cristo, quem eu sou, nosso futuro está determinado em Cristo, o que eu vou ter, e então, no meu presente, eu tenho que andar como? Se eu sei quem eu sou e se eu sei o que eu terei, porque já me foi revelado em Cristo Jesus o que eu terei através dele, eu só posso andar no meu presente hoje de forma digna. Eu só posso andar de forma digna e de acordo com o chamamento, de acordo com aquilo pelo qual eu fui chamado. O que eu fui chamado? Eu fui chamado para ser imagem e semelhança dele. Eu fui chamado para exercer domínio sobre todas as coisas. Eu fui chamado para estabelecer aqui na terra a verdade, para ser embaixador de Cristo. Então, eu tenho que andar segundo isso. E é aqui que Paulo chama os Efésios para dizer, hello,
cola perto, vem aqui, eu rogo-vos, eu vos convido a que andeis de modo digno no chamamento a que fostes chamados. E aqui começa o como que é andar dessa forma digna. Então, assim, quando você ativa o modo turbo lá no carro, o que acontece? Muda alguma coisa. O que que muda? Muda as distâncias do pistão, aumenta, sei lá, a correia, ou diminui a correia, aumenta ou diminui a área de combustão da gasolina do pistão. Muda alguma coisa, porque e o carro fica mais agressivo. Então, alguma coisa muda na forma como o combustível é utilizado também, consome muito mais. Então, esse modo turbo, ele ativa algumas características na estrutura que é a mesma do carro, ela ativa algumas características que faz o carro andar, de ter um desempenho diferenciado. O que o Senhor deseja de nós, quando nós andamos nesse modo digno, nesse modo diferenciado, é a ativação de determinadas características que já estão em nós, e essas características vão produzir o resultado que Deus deseja. Então, se eu estou nesse modo digno, e essa é a minha oração, para que nós andemos em modo digno. Então, você vai orar agora para no tempo presente, Senhor, me faz andar no modo digno, me faz andar neste modo diferenciado, neste modo que o Senhor estabeleceu, porque este modo ele vai ter algumas marcas. Então, o primeiro deles é com toda a humildade, né? Então, essa humildade é bem interessante, essa humildade, para ser sincero. Eu tenho aqui, ó, o que é essa humildade? Essa humildade é um molde modesto, é uma posição no espírito. Porque o que é humildade? A gente às vezes tem uma própria dificuldade em entender o conceito do termo, então a gente fica achando que andar em humildade é tipo andar de cabeça baixa, eu sou humilde, eu sou não sei o que, eu sou pobrezinho, eu sou não sei das quantas. Essa é a humildade que muitas vezes a gente assume de forma enganosa. A humildade aqui, lá no grego, ela é uma palavra que ela tem origem em duas palavras. Então é uma palavra só que é tapenoforos, que vem de tapenos e de ferne. Ferne, a segunda parte é de mente. Então é de pensamento, é de coração, é de ter a minha mente e o meu coração e o meu pensamento em posição no espírito. Então é como se eu tivesse. A humildade significa que eu estou posicionado, os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração estão posicionados de acordo com o Espírito, de acordo com Deus. Isso é estar humilde. Eu não estou posicionado na minha vontade, eu não estou posicionado nos meus desejos, eu não estou posicionado em mim. A minha posição, eu estou posicionado em Cristo. Isso é ter humildade. Então, humildade é a minha posição está em Cristo. Então, esta humildade aqui é como é que eu vou andar? Como é que você foi chamado? Eu fui chamado para posicionar o meu espírito, posicionar a minha vida, colocar a minha vida, a minha mente, o meu pensamento, o meu coração em conexão, em presença com o Espírito. Porque esse é o grande segredo para viver o presente, é conexão com Deus. Porque aí eu desfruto do presente, porque eu estou conectado com Ele. Então, quando eu estou conectado com Ele, eu estou vivendo esta chamada, a chamada da humildade. Então, no modo digno, eu estou em humildade. O que é eu estar em humildade? Não é o Pedro, não é a mente de Pedro, não é o conhecimento de Pedro, é o Espírito, é a conexão com o Espírito que me faz andar de forma digna, ou seja, ser reconhecido como um cristão. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você ser humilde, modesto, em posição no Espírito, é bem no bom sentido. Eu estou bem posicionado no Espírito. Por quê? Porque estou conectado no Espírito. Então, a conexão no Espírito significa humildade. Então, a minha mente, o meu sentimento, a minha emoção, o meu coração está conectado no Espírito no bom sentido. Conexão com Deus. Conexão com Deus é humildade na nossa vida. Então, para que Paulo chama, convida, venham cá, andem comigo, andem de modo digno, andem aqui, entendam que vocês foram chamados para andar com toda a humildade, ou seja, para andar no Espírito, para andar conectados no Espírito com Deus. É assim que nós somos chamados para andar.
Então, no nosso dia a dia, por isso que eu preciso orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Esteja conectado todo o tempo. Então, andar em humildade é andar conectado a todo o tempo. Porque aí não serei eu, não serão os meus pensamentos, não serão os meus desejos, não serão os meus impulsos que estarão produzindo o resultado na minha vida. O que vai produzir o resultado no meu presente vai ser a minha conexão com o Espírito. Então eu só vou fazer aquilo que o Espírito quer que eu faça. Eu só vou realizar aquilo que Deus quer que eu faça. Isto é humildade. Não estou fazendo o que eu quero, mas eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Deus nos chamou no dia a dia, no presente, no hoje, no agora, para nós andarmos em humildade. Então, reconheça que Ele é o Cristo, reconheça que Ele é a autoridade, reconheça que Ele é o Senhor, reconheça que Ele é o cabeça e tenha a humildade no Espírito para deixar que Ele possa exercer o domínio sobre a tua vida e que Ele possa determinar qual é o próximo passo no teu presente para que você ande em humildade em todo o tempo. Primeiro ponto. Segundo lugar, em toda humildade e mansidão. E aí, quando fala mansidão, vem de novo, lá vamos nós, vamos ser mansos, né? Então, agora, eu sou cristão, então no meu presente eu aceitei o Senhor Jesus, então agora eu fiquei uma pessoa mansinha. E o que é ser manso? Ser manso é ser gentil. Então, a origem dessa palavra é da palavra de gentileza, é da palavra de suavidade, né? E aí quando a gente coloca no manso, a gente sempre traz o contrário e o oposto do quê? Do agressivo, mas isso aqui é de ser gentil. O Senhor Jesus está querendo assim, olha só, Paulo fala, vem aqui, anda comigo, anda comigo, cola junto porque você vai andar de forma digna. Ativa o modo digno no teu caminhar. Então, no meu caminhar do modo digno tem humildade. Humildade é quem está no controle é o Espírito de Deus. É Ele que está no controle, não é a minha mente, não é o meu coração. Ele está no controle. Então eu tenho humildade para reconhecer que é Ele que está no controle. Segundo, modo mansidão, modo de gentileza. Sede gentis uns para com os outros. Deixa de agressividade. Isso é a mansidão. Isso é o fim da agressividade. A mansidão é a gentileza. Seja gentil, seja suave. Com o quê? Com longanimidade. Então a mansidão é diferente de passividade, porque a mansidão é suavidade, é gentileza. E aí vem essa palavra maravilhosa que é longanimidade. Então ele diz com toda humildade e mansidão, com longanimidade. E aí quando você vê longanimidade, é um problema, né? Porque o que é? Eu sou longânimo, eu tenho longo ânimo, e assim vai. E aí você fala, ou seja, pode acontecer qualquer coisa, e eu estou firme, eu estou de pé. Lá no, né? Então, essa também é uma palavra muito interessante. Por quê? Porque ela é uma palavra, e até em português ela é composta por duas coisas, por longo e ânimo, né? Você pega longanimidade, então longo ânimo. Então a gente tem esse conceito na nossa mente já bem estabelecido, de que é uma palavra que nos traz o significado de algo que durante todo o meu percurso, eu sempre vou estar, né? O longo ânimo. Então eu estou sempre de bom ânimo. Só que vamos entender, são duas palavras exatamente, em grego também, é uma palavra só, mas ela é composta por duas. A primeira parte é sobre distante, então de longo, de longa duração. Então cai bem mesmo naquilo que a gente está acostumado a usar, no conceito que a gente tem na nossa mente. Longo ânimo, seja que durante um grande período de tempo eu tenho este ânimo alongado, ou seja, nada me tira ele. Então é isso mesmo, é distante, longo, de longa duração. E a segunda parte é uma explosão de paixão. Então isso aí é que é o boom, né? Quando a segunda palavra não é ânimo. O que é ânimo para você? Então é uma explosão de paixão. Esse é o sentido real dessa palavra. Longo ânimo ou longa explosão de paixão. Uma explosão de paixão de longa duração. Você consegue imaginar agora o que é uma explosão de paixão? Vamos lembrar agora o que a gente tem no nosso dia a dia quando a gente fala de paixão. Aquela coisa tão... que paixão, né? Porque aquele amor que ele te impulsiona, não é? Não é um amor, tipo, você faz loucura. Que paixão, ele, né?
Alguém já teve paixão, porque a gente, aqueles primeiros amores da nossa vida, né? Eu tudo aqui, cortei a barba hoje, acabou a quarentena, o estado de emergência, começamos o outro processo, o processo de abertura das coisas, e o cabeleireiro abriu, e lá fui eu lá hoje. Quando eu cheguei lá, ele deu risada na minha cara, ele falou: o que aconteceu com você? Eu falei: não, minha esposa e minha filha, elas me ajudaram a ficar um pouco mais tranquilo, e elas que cortaram, mas aqui eu tô hoje aqui com você pra você dar uma arrumada. Ele ficou olhando assim, falando: tá difícil. A senhora é brincadeira, ele é colombiano, gente boa demais, e acabou resolvendo aqui. Agora eu tô com a barba, mas tá aqui os cabelos brancos, né? Então, já teve algum momento no passado, deixa eu ver que elas são, gente. Teve algum momento no passado que teve uma paixonite. Eu tive várias paixonites, né? Paixonite de verão, aquela coisa toda. Mas qual é a característica mais importante que a gente recorda quando desse sentimento? É que a gente fazia loucuras por causa disso. E aqui é o grande segredo de nós entendermos que esta é uma paixonite de longa duração. Duracell, manja Duracell, pilha Duracell, essa é a paixão verdadeira. Essa é a paixão que não tem fim, não acaba. A pilha Duracell fica lá, e o coelhinho tá lá ligado. Os outros já tudo dormiram e é 8 vezes mais. Bom, aqui é longa duração. Qual é a longa duração? Esse é o caminho que nós vamos andar. Então, nós somos chamados para andar no modo digno, com humildade, ou seja, o Espírito de Deus é Ele que está no controle, com mansidão, suavidade, gentileza e com longa duração, com uma explosão de paixão. Não é só uma paixão, é uma explosão de paixão. Então esse é o longo ânimo. Longo ânimo, então é uma explosão de paixão de longa duração. Uou, qual é a duração? É longa, mano. Até quando? É para tudo sempre. É até o Senhor Jesus me levar. Até aí. E depois, continua, estou em longa duração. Longa duração não tem determinação de qual é o fim, mas tem uma verdade, é uma explosão de paixão. E você vai andar com essa explosão de paixão pelo Senhor Jesus. Qual é o modo digno de andar? Eu ando em explosão de paixão com meu Deus. Eu não voltar para o primeiro amor, eu não preciso voltar para o primeiro amor. Eu estou na explosão da paixão do primeiro amor. Eu estou na explosão da paixão de longa duração. É aí que nós temos que entrar. Né? Então mas eu não estou no primeiro amor, então é hora de voltar. Lembra lá? Depois um dia a gente pode falar sobre as igrejas de Apocalipse, falar sobre isso. Mas agora, neste momento, ele está falando com a igreja de Éfeso, em que ele disse que ele ouviu falar dessa igreja, que era uma igreja que tinha a marca da fé e do amor. Então perceba que essa igreja ela tinha amor para com os santos. Então essa é uma igreja que tem a marca do amor. Então ela não está lá vivendo aquele problema. Então essa igreja aqui, e ele está dizendo: é assim que vocês vão ser. Vocês vão andar em humildade, ou seja, em conexão com o Espírito de Deus. A minha mente conecta no Espírito. Orai sem cessar. Está conectado no Espírito. Está conectado com Deus. Está conectado por quê? Porque Ele nos enviou o Consolador e o Consolador está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui em mim e em você. E Ele nos dá essa conexão direta. Ele está perto, Ele não está longe. Então eu vou andar em humildade. Eu vou reconhecer que Ele é o Senhor e soberano da minha vida. Eu vou andar em suavidade. Eu vou andar essa mansidão. Eu vou andar em tranquilidade, em gentileza, porque eu sei quem eu sou nele. Então no meu presente eu vou ser gentil, eu vou ser uma pessoa suave, eu não vou ser agressiva, eu vou andar sabendo quem eu sou em Cristo Jesus, e eu vou andar, e nós vamos andar com essa longa duração, explosão de paixão em Cristo Jesus, de ter essa convicção, essa certeza. Ele me amou primeiro. Ele te amou, ele me amou primeiro. Eu ouço esse louvor e fico louco, mano, porque é fantástico, é uma explosão de amor. Então é assim que nós vamos andar. E aí, se eu vou andar em humildade, em gentileza e com essa explosão de paixão em longa duração, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. No versículo 2 ainda, deu uma virgulazinha, suportando-vos, né? Essa palavra suportando-vos, né? É um problema também, às vezes, porque a gente tem na nossa mente aquele conceito do que é suportar alguém, né? O que é suportar? Parece que é uma coisa que é pesada, que é um problema, né? Eu estou suportando, eu te suporto em amor, né? Por quê? Porque banalizaram muitas vezes os termos, ou banalizaram as palavras e nos dão definições que são, né, perdem o genuíno. E o genuíno de suportar é de sustentar, de equilibrar,
Então, tipo assim, suportar, eu fiz até um desenho aqui, eu fiz um desenho de um T. Então, o que é suportar-vos? Eu tô aqui e eu vou suportar. É um T, eu estou de suporte, porque Cristo é meu suporte. Eu estou suportado em Cristo Jesus, porque é Ele que me fez. Eu estou edificado nos fundamentos dos apóstolos. Lembra lá? Eu sou edificado nos fundamentos dos apóstolos e profetas e com Cristo como estrutura, ou seja, porque Ele é minha pedra angular, ou seja, Ele é minha estrutura, então é nele que eu estou suportado. Eu não estou suportado em nada, eu estou suportado sobre Ele. A minha casa é fundamentada sobre a rocha, é sobre Cristo Jesus. Eu sou suportado, edificado em Cristo Jesus. Portanto, né, muito claramente, nós precisamos ter isto e entender, suportando-vos dando condição de suporte. Então, suportando-vos é levantando, ajuntando, persistindo, sustentando. Então é isso que nós vamos fazer. Sustentar uns aos outros em amor. Então, em amor. Esse é o grande segredo. Então, a humildade, eu estou conectado no Espírito. A suavidade, a mansidão, eu estou em generosidade, em gentileza. E a longa duração, explosão de paixão, aquela conexão, o amor de Deus exacerbado e exagerado, aquela paixão por Cristo tão louca que nos faz fazer coisas tão doidas por Ele, estão aí fluindo em nós. Esse é o modo digno. Modo digno ativado. Modo digno ativado, amigo, você vai fazer coisas loucas para Deus. Amigo, você vai avançar e você vai ser marcado pela gentileza. Você vai ser igual, conhecido como um cristão. Porque em você, o teu modo de andar é esse. É um modo de paixão. É um modo de paixão por Cristo. É um modo de gentileza e é um modo de humildade. E aí, você vai fazer o quê? A tua marca é essa. Por onde você vai, você suporta os outros em amor, você sustenta os outros, você é uma pessoa que você serve de sustentação, você serve de relação. É isso que o Senhor tem para nós, no nosso presente. É para isso que Ele nos chamou. Esse é o chamamento para suportar-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos. E aqui sim, eu gosto também dessa parte do esforçando-vos. Por quê? Porque não é uma coisa que a gente faça sem, não é natural. Perceba, isso não é um padrão de comportamento que se tenha naturalmente. É um padrão de comportamento em que nós precisamos nos esforçar para fazer. Esforçando-vos diligentemente. E aí volta aqui nesse diligentemente, porque o que é diligentemente? É ter diligência. Então, essa palavra, esforçando-vos, ela tem... Nós vamos ter aqui, acho que problema de tempo. Vai acabar. Acho que vai ter mais um minuto. Então, eu vou só terminar com esforçando-vos e ter diligência. Vou ver se dá tempo. Esforçando-vos, na palavra é de apressar-se para, ter pressa para, ser rápido para. Então, essa é o esforçando. Então, que você seja rápido. Sejam rápidos nisso. Esforcem-se. Sejam rápidos. Apressem-se em fazer isto. E ter diligência, diligentemente, é aplicar. Então, seja rápido em aplicar. Esforçando-vos diligentemente seja rápido em aplicar isto. Seja rápido em cuidar. Seja rápido em executar. Diligentemente, a origem da palavra é ter pressa em executar. Então, quando ele fala esforçando-vos diligentemente, pressa em executar. Que você seja uma pessoa de executar aquilo que Deus está determinando. Você foi chamado para executar, não foi chamado para ficar à espera. Então, a minha oração nessa noite, e nós vamos continuar amanhã, aqui em Efésios 4, né? Não sei quantas lives vão ainda até eu chegar no capítulo final, mas o importante é que nós vamos aqui nessa caminhada, esforçando-nos para caminhar, esforçando-nos para andar em humildade, em generosidade e andar principalmente com longanimidade. Que essa seja a marca do seu dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vitória. Adeus.